Sejam todos muito bem-vindos, começando a semana aqui no nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aí na mesa com o baralho cigano e as nossas pedrinhas. E o vídeo que eu trago para a gente iniciar essa segunda-feira por aqui vai falar do seguinte: as coisas vão melhorar entre nós, independente de qual seja a sua situação, em um relacionamento, querendo se aproximar de alguém, atingir uma conquista, voltar, reaproximação, enfim. A situação entre você e a pessoa de quem você gosta vai melhorar? É o que a gente vai buscar dar uma olhada nas cartas aqui. E detalhe, eu tenho uma sacada interessante nesse vídeo que é a seguinte: se as cartas mostrarem que sim, que vai melhorar, né, ou que vai continuar numa boa, se já estiver tudo bem entre você e a pessoa de quem você gosta, então pronto, né, o baralho já mostrou que o rumo está correto aí. Se as cartas mostrarem que não, então a gente vai virar mais uma para passar uma orientação sobre como agir para buscar essa melhoria, tá? Que atitude, de repente, pode favorecer aí. Então isso é uma sacada interessante, né? Vai valer a pena para todo mundo, ok? Então vamos nessa, né? Iniciando as atividades por aqui. Eu já embaralhei para antecipar uma etapa, eu tenho feito assim ultimamente, aí a gente consegue entrar um pouquinho mais rápido na leitura das cartas, né? Mas deixei para cortar o monte aqui junto com vocês. Isso é legal de fazer. Então, as cartas já estavam embaralhadas, cortamos um monte juntos aqui e a colocação na mesa. Cartas na esquerda e na direita, quartzo azul, amazonita. Tá? Então escolhe aí as suas cartas para a gente poder começar as nossas leituras nesse vídeo aqui. Enquanto você está escolhendo, o de sempre, se inscreve aí no canal se você ainda não fez isso. É um prazer ter a sua companhia por aqui. Ativa as notificações para receber os próximos conteúdos. Chama um amigo, uma amiga para acompanhar aqui com a gente, alguém que você saiba que curte o esoterismo, tarô, baralho cigano, né? Deixa o like aí, deixa o seu comentário, enfim, vamos participar juntos aqui no canal. Vamos nessa? Fez aí a sua escolha? Eu vou partir então pelas cartas da esquerda, subindo as da direita um pouquinho aqui. E vamos nessa, tirando a pedra, para você que escolheu as cartas da esquerda. Vamos ver o que o baralho vai te comunicar aí. A raposa, as nuvens e a torre. Então, o que a gente tem aqui? Essa carta das nuvens, eu quero começar por ela, está mostrando o que pode ser um momento de dificuldade, né? Se você está vivendo isso, então o baralho está retratando para você. Se não está acontecendo nenhuma dificuldade entre você e o seu parceiro, a parceira, enfim, então vale a pena ter um pouco mais de atenção, porque as nuvens elas prenunciam, de repente, algumas dificuldades a dois, alguns momentos de angústia, de ansiedade, de coisas que não funcionam muito bem, porém, dificuldades passageiras. Então, a dica diante dessa carta aí é sempre a de manter a calma diante do momento, tá? Porque realmente ele fala sobre situações momentâneas, porque nuvens são passageiras, tá? Então é para manter a calma. Não é exatamente uma situação que depende das nossas mãos de transformar isso, tá? Dificuldades que se apresentam é assim. Tem coisa que a gente pode resolver que está ao nosso alcance, então depende realmente da iniciativa, né, de uma atitude, de repente uma retratação, enfim, o que quer que seja. Às vezes não. É só deixar passar, tá? Deixar a vida se desdobrar, porque aí coisas melhores virão, certo? Então, já que nós temos esse cenário aqui, né, das nuvens, de repente prenunciando algumas dificuldades a dois, mas reforçando dificuldades temporárias, nuvens passageiras, então, olha só, a raposa, né, tá falando aqui de cautela, tá pedindo mais observação do que atitude, tá? Então evitar precipitação, evitar querer resolver as coisas de qualquer jeito, só para tentar deixar da sua maneira, tá? Porque nem sempre é possível. Como eu disse agora há pouco, algumas coisas estão ao nosso alcance, outras não. Então, diante das nuvens, o baralho está orientando a cautela da raposa, prestar mais atenção, ao invés de se precipitar para agir, né? Agir sem pensar, evitar esse tipo de coisa, certo? E nós temos aqui a torre, ó, que fala mais da interiorização, né? De um lado mais introspectivo. Então, de repente, essa torre pode sinalizar uma necessidade da individualidade, seja da sua parte, seja da parte da outra pessoa, tá? O que pode significar um pouco mais da necessidade do próprio espaço, né? Numa relação ou num diálogo, certo? Então, é respeitar isso.
você precisando dessa individualidade e precisando também respeitar a individualidade do outro. Isso não significa afastamento, não significa falta de interesse, tá? Significa que às vezes a gente precisa realmente do nosso cantinho e isso é natural, temos que saber compreender, tá? Então, como está o baralho mostrando essa necessidade, de repente, as dificuldades que as nuvens podem estar comunicando aqui seriam provenientes de uma atitude de querer invadir o espaço da torre, né? Invadir o espaço do outro, a intimidade do outro, onde o outro não deseja ser invadido, certo? Então, é realmente prestar atenção nisso. Aí é onde está a observação da raposa. Então, essas cartas não falam sobre uma situação piorando, elas falam sobre uma dificuldade que pode ocorrer dependendo, né, principalmente do que eu comuniquei aqui nessa torre. Se a gente ficar tentando invadir, né, o espaço da outra pessoa. Sabe quando de repente você percebe que o outro tem algo a dizer, mas percebe também que a pessoa não está muito afim, né, de se abrir naquele momento pelos motivos dela, tá? Então não adianta querer forçar a barra, né? Então é mais ou menos por aí. O baralho está orientando aí alguns cuidados. Para responder a nossa pergunta, as coisas vão melhorar entre nós? Essas cartas não estão dizendo aí sim, vão melhorar, né? Não são imagens que trazem tudo de bom pela frente. São imagens que falam sobre, de repente, o risco de algumas dificuldades, de alguns desentendimentos a dois surgirem, né? Se não houver esse respeito ao espaço, à individualidade, tá? Então, trabalhando corretamente essa questão, a coisa não melhora, mas também não piora. Dá para manter uma estabilidade aí, emocional e afetiva, certo? Então, nesse caso, a gente, como eu falei lá no começo, se o baralho mostrasse que as coisas não melhoram, a gente teria uma carta de apoio. Mas aqui, na verdade, a própria combinação das cartas já mostrou qual é o risco de haver algum problema e como a gente precisa manejar isso para não cair nesse problema. Então a gente não vai precisar da carta adicional aqui, porque já conseguimos verificar a mensagem e já conseguimos também receber uma orientação do baralho para prevenir dificuldades, tá? Então manter a calma, respeitar o espaço, controlar a ansiedade, né? E deixar a vida acontecer mesmo, certo? Vai melhorar? Não necessariamente ainda com essas cartas, porque temos as nuvens aqui, de repente para enfrentar alguma coisinha, tá? Mas também a gente pode evitar os problemas. Então, dá para imaginar uma situação linear aí, ok? Então é isso, gente. Com as cartas da esquerda, é assim que a gente tem para comunicar, tá? Aí você pode, de repente, ter a dúvida, poxa, mas eu acho que eu precisava de uma carta de apoio aí, né? Porque eu quero saber efetivamente se vai melhorar. A resposta já está no que eu falei aqui das nuvens, que são dificuldades passageiras. Nuvens são passageiras, então é o momento, é só manter a calma. Vai melhorar? Vai, logo depois das nuvens, tá? Nuvens são passageiras. Nesse momento, realmente manter a calma, controlar a ansiedade, respeitar as individualidades aí, para deixar tudo bem, tá? Então, por isso é que eu enfatizo que não foi necessário uma carta de apoio aqui. Agora vamos descer as cartas da direita, então, para você que escolheu aqui, vamos ver o que, que o baralho vai te comunicar. Cavaleiro, caminhos e lírios, olha aí. Então, aqui a gente consegue responder que sim, que a situação vai melhorar, tá? Um relacionamento pode fluir muito bem, continuar fluindo bem, voltar a fluir bem se houve um problema a dois, se houve uma briga, tá cada um no seu canto, chance de uma reconciliação, né? De voltar a conversar, enfim, de uma correspondência, certo? Porque a gente tem o cavaleiro trazendo a movimentação, né, trazendo atitude, isso é importante, tá? De ambas as partes, pode ser da sua parte, pode ser da outra parte também, então você pode esperar por alguém que enxergue a situação, os problemas a dois, queira tratar desses problemas, das dificuldades, queira fazer a coisa andar entre vocês, né? Se movimentar, não ficar ali empacando a situação por um orgulho, pela necessidade de ter razão, certo? Então esse cavaleiro vem comunicar isso, né? Os caminhos aqui, de repente, estão sinalizando que as possibilidades, né, de a coisa continuar na mesma, de repente, se há um problema, ou de buscar por uma melhoria. E a gente já tem a carta do cavaleiro sinalizando alguém que deseja melhorar a situação, tá? Resultando aqui nessa carta dos lírios, ó, que vem falar sobre harmonia, traz uma energia positiva, né, tranquilidade, entendimento,
sintonia entre duas pessoas, tá? Então, realmente, dificuldades resolvidas, caso existam, para uma melhoria, tá? Então, por isso que a gente consegue responder, olhando aí para essa combinação de cartas, que as coisas melhoram sim, certo? Principalmente pelo cavaleiro e pelos lírios, né? Dependendo das cartas que tivéssemos ao redor aqui da carta dos caminhos, a gente poderia ter um rumo aí meio complicado e precisaríamos então de uma carta de apoio para passar uma orientação sobre como, né, de repente colocar uma atitude aí para um favorecimento. Mas a gente já percebe que o rumo tá numa a situação tá num rumo aí que já é favorável, tá? Porque tem movimentação, tem coisas boas pela frente, tem um caminho de reconciliação, de harmonização para problemas serem resolvidos, para laços afetivos serem reforçados, né? Derrubando aí de repente dúvidas e preocupações, coisas desse tipo que possam ter se manifestado aqui nessa carta dos caminhos, que fala um pouco sobre dúvidas, né? Incertezas. Quando você experimenta alguma situação ali que te deixa com o pé atrás em relação à pessoa de quem você gosta e fica naquele medo, né? Do que pode acontecer e tal. Então o baralho está mostrando que essas dúvidas aí são sanadas, né? Porque nós temos realmente uma energia muito boa de sintonia, de harmonização entre duas pessoas para tudo poder efetivamente melhorar, para um relacionamento continuar caminhando bem, ser retomado, né? Um diálogo que de repente estava meio estremecido aí por um desentendimento, por discussões, então isso daí sendo como página virada, tudo podendo fluir melhor daqui para frente. Então é assim que a gente responde, olhando para essas cartas que foram as que estavam à direita inicialmente lá no vídeo, tá? Então, fico por aqui, gratidão pela presença de todos, uma excelente semana e a gente vai, obviamente, se encontrando aí no decorrer dos dias no canal. Um abraço e até lá.